Bom dia mesmo de Levi Lafetá. Final de semana foi quente. Ontem no Maracanã, o Flamengo deu férias para o Vasco da Gama e que volta a jogar somente no Campeonato Brasileiro Série A e já enfrenta o Atlético Mineiro aqui no estado de Minas Gerais. E em seguida enfrenta o Palmeiras no Rio de Janeiro. Então, até o dia 15 de abril, o Vasco da Gama terá tempo para criar um novo estilo de jogo e ver quem serve e quem não serve para o Campeonato Brasileiro. No Rio Grande do Sul, o Ipiranga ganhou do Grêmio do Renato Gaúcho. E em São Paulo, com um gol duvidoso, o Palmeiras eliminou o Ituano do Campeonato Paulista. Palmeiras agora espera o resultado de hoje entre Bragantino e Água Santa para a decisão do Campeonato Paulista. O Vasco da Gama, mais uma vez, jogou pedrinhas diante de um Flamengo todo modificado, diante de um Flamengo escalado pelo Vitor Pereira como se fosse aquela de agora ou nunca, e ganhou por 3-1. Até o menino Ayrton Lucas estava de centroavante numa jogada rápida do Pedro e conseguiu fazer um gol com a perna cega dele, com a perna direita. 3-1, jogo fácil. Então, foi o que eu entendi. O menos ruim venceu. O menos ruim venceu. Porque o Flamengo terá pela frente o Fluminense. O Fluminense, que ganhou do Volta Redonda por 7-0. 7-0. E o Cano marcou 4 gols. Fernando Diniz deve estar muito alegre e preocupado se vai assumir a seleção brasileira ou não, porque se assumir a seleção brasileira, terá que levar o Cano, porque o Fluminense só ganha quando o Cano marca gol. É isso mesmo. Então, vamos começar de novo. Fernando Diniz é que tem o melhor sistema de jogo, mas aí o Fernando vai pedir a naturalização do Cano. É porque só ganha quando o Cano marca gol. O Flamengo precisa mudar muito. Estas 2 vitórias sobre o Vasco da Gama, elas amenizaram um pouco, porque a briga no futebol carioca sempre foi entre os 2 clubes. O Flamengo pode estar na pior, mas se ganhar do Vasco, tudo é esquecido. O Vitor Pereira deveria ser até convocado para ser o selecionador da seleção portuguesa, ou talvez até da brasileira. Tudo é esquecido. E o Vasco da Gama, quando vence o Flamengo, se estiver em crise, acaba a crise. E aí,
teremos Flamengo e Fluminense. Teremos um encontro em que, pela lógica, o Fluminense é favorito. Principalmente porque tem lá o Cano, que é um jogador muito experiente, nasceu para fazer gols e nasceu para ajudar técnicos. Por onde ele andou, ele marcava os gols. Inclusive, foi uma das maiores bobagens que o Vasco fez em não renovar o contrato com o Cano. Porque talvez seria melhor pagar o que o Cano estava pedindo do que contratar Pedro Raul. Aí você que está do outro lado da telinha vai falar, mas você, Levi, é muito implicante. Eu digo, não sou implicante. Porque a regularidade do Cano, ela é imensa. E o Pedro Raul, a irregularidade também é grande. Os gols que ele perdeu ontem, os gols dariam perfeitamente para o Vasco fechar o Flamengo. Mas, absolutamente, continuou perdendo gols incríveis, de cabeça, chutando com a perna direita, com a esquerda. Depois que, quando foi substituído por um menino da base, a televisão mostrou e ele estava zangadinho lá no banco. Zangado por quê? E quero aproveitar esse momento para parabenizar Cazé TV. É realmente a modernização nas transmissões esportivas. É muito gostoso assistir um futebol pela Cazé TV, porque é um bate-papo entre eles lá na cabine. Não tem aquela de aparecer comentaristas querendo ensinar os treinadores como os clubes devem jogar. Comentaristas dando uma demonstração que gostariam imensamente de estarem ali à beira do gramado, mas não tem coragem, porque ali a cobrança é muito grande. Aí ficam criticando os treinadores. Parabéns, Cazé TV. Espetáculo mesmo, e como eu lhes falei, a modernização nas transmissões de futebol. Parabéns a quem que idealizou esse tipo de transmissão que entra muito bem nas nossas casas. E aí, amigo, do Vasco só salva mesmo o Léo que veio do São Paulo, que é um menino feito na base do São Paulo, que já deveria estar na mesa daqueles comentaristas para que ele fosse também convocado para a seleção brasileira. Muito bom jogador e vai ficar aqui no Brasil por pouco tempo. A qualquer hora chega um representante de um grande clube, italiano, espanhol, para levar o Léo. Joga muito, é o que salva. Por outro lado, está na hora de certos jogadores do Flamengo se aposentarem. Porque, meus amigos, eu anotei aqui, Gabigol
jogando nada. Cebolinha, que blefe, que blefe. Que jogada péssima o Flamengo fez. Joga nada. Está aposentado já porque ganhou muito dinheiro. O Gerson, o Gerson foi para a França e voltou sabendo que o lugar era dele, e agora ele faz realmente o que quer, dá trompaço nos outros, outras coisas mais. Davi Luiz, oh meu Deus, com 10 minutos já estava com cartão amarelo, porque não tem mais condições de jogar um futebol corrido, como é aqui no Brasil. O Santos esqueceu o futebol dele lá no Paraná. Não é o mesmo Santos que defendia o Atlético Paranaense. Não é o mesmo Santos. E olha, o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro começou no banco. E aí eu dou razão ao Vitor Pereira, que estava jogando só com o nome. Só com o nome. Bom, e como lhes falei, o Palmeiras ganhou com um gol duvidoso. O Gustavo Gomes, dentro da área, atropelou um jogador do Ituano e a bola sobrou para o Murilo, que cabeceou dentro do gol e ficou só no 1-0. Abel Ferreira, 1-0. Bons tempos, né? Aqueles, né, Abel, que dava de 4, 5. Agora, magro, 1-0 e com um gol duvidoso. Duvidoso. Tão duvidoso que o árbitro não pediu ajuda ao VAR, porque ele sabia. E aquela jogadinha, uma das 3 jogadinhas que eu falo aqui, que os 2 zagueiros vão para dentro da área, né? E aí vem o cruzamento, e aí fica um zagueiro por trás do outro, e aí a confusão e faz o gol. Manjada. O Dudu não jogou nada. O Rony, centroavante da seleção brasileira, também não jogou nada. Tudo no futebol brasileiro está tudo dantes conforme, né? Tudo dantes no quartel da Abrantes, como se diz lá em Portugal. Rony, seleção brasileira. E o Palmeiras ganhou um sufoco no segundo tempo e só deu Ituano. E olha, parabenizar o grande goleiro Jefferson Paulino. Não sei a idade desse rapaz, mas é um baita de um goleiro. Jefferson Paulino. É muito bom. E o segundo tempo, o Ituano perdeu o gol, deu um sufoco no Palmeiras. E é aquilo que eu lhes disse. As 3 jogadinhas já estão sendo estudadas pelo adversário. E daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro. E aí nós vamos ver quem tem garrafa para vender. Bom dia mesmo. Eu sou Levi Lafetá, jornalista profissional, bacharel em Direito, administrador de empresa, escritor e, general manager de futebol. Qualquer coisa é só conferir no blog Bureau Esportif Lafetá. Então, quem está falando aqui não é gago e nem comentarista esportivo que quer ser treinador de futebol. Bom dia mesmo, de Levi Lafetá. Até lá.